Saudações a todos os alunos da Unidade Escolar Cassiana Rocha. Eu sou o residente Guilherme Araújo e eu trago esse vídeo com mais resolução de questões. Dessa vez, as questões da lista 3, aí envolvendo o Teorema de Tales. Então, a questão que eu trago aqui, a primeira questão, a questão do SAEB 2013, é a questão 2, né, da lista 3, e ela fala o seguinte: observe a figura abaixo. Aqui a questão traz a figura que é para a gente observar, e diz: os trapézios AB, EF, que é esse aqui, ó, A, B, E, F, e ACDF, ou seja, um trapézio maior, A, C, D, F, são formados pelas retas R, S e T, paralelas entre si, cortadas por duas transversais. Com base nas informações da figura, determine o valor do comprimento X. Então, segundo a figura, ele quer saber esse valorzinho aqui, ó, o valor desse segmento X aqui, desse comprimento X. Então, para a gente conseguir responder essa questão, você que está assistindo esse vídeo vai dar uma olhada lá na videoaula sobre Teorema de Tales, que está lá no Classroom, vai ler um pouco do resumo, né, que também está junto com a lista aí que foi postada, para conseguir compreender e interpretar aqui a questão. Mas vamos lá, a gente vai responder essa questão de acordo com as definições de Teorema de Tales. O que é que o Teorema de Tales fala? O Teorema de Tales fala que, existindo duas retas paralelas, duas retas no mínimo, tá? Cortadas por duas transversais, as medidas desses segmentos, formados por essas retas, vão ser proporcionais. As medidas dos lados, as medidas dos ângulos, enfim. Professor, o que significa retas transversais e retas paralelas? Retas paralelas são retas que nunca se tocam. Retas que nunca vão se tocar, nunca vão ter um ponto em comum entre elas. Aqui na figura a gente pode observar um exemplo bem claro dessas retas. No caso, essa reta R aqui, a reta S e a reta T mais embaixo. Elas são retas paralelas. Se você continuar prolongando elas aqui, ó, essas três retas, elas nunca vão se tocar, elas nunca vão ter um ponto em comum. Então, significa dizer que essas três retas aqui, elas são retas paralelas, elas nunca vão se tocar. E as retas transversais? O que significam retas transversais? Retas transversais é exatamente o oposto. Vão ser retas em que elas vão se encontrar em algum ponto. E aqui a gente observa, ó, essa reta aqui, que começa de D, e essa reta aqui, ó, que começa de C, são retas transversais. Elas se encontram bem aqui, ó. Então, eu vou até chamar de Z o ponto de encontro dessas duas retas. Então, de acordo aí com essas definições, a gente observa que essas medidas aqui dessas figuras que a gente identificou de princípio como trapézios, né, como a questão traz, elas vão ser proporcionais. Então, se elas são proporcionais, segundo o Teorema de Tales, existe uma relação entre esses segmentos dessas figuras, tá ok? Vamos agora tentar observar dois triângulos nessa figura aqui. A gente tem um triângulo maior, que começa de Z, desce aqui até chegar a D, passa por C e volta para Z. Então, aqui, se você visualizar bem, a gente tem um triângulo maior. E dentro desse triângulo, a gente pode observar um outro triângulo menor, que parte também de Z, ó, chega até E, parte para B e volta para Z. Então, ó, Z, E, B é o triângulo menor e Z, D, C é o triângulo maior. Isso significa dizer que esses dois triângulos eles têm uma relação de proporcionalidade, as suas medidas, os seus ângulos, os seus lados, porque elas obedecem à relação do Teorema de Tales. Ó. Essas duas retas aqui, transversais, que se tocam no ponto Z, elas estão cortando as retas R e S, a T também, que são paralelas. Então, elas obedecem o Teorema de Tales. A gente pode encontrar, portanto, essa medida X de acordo com o paralelo, né, com as definições do Teorema de Tales. Então, vamos começar assim. A gente tem
o lado ZC, que vai ser esse primeiro lado aqui do triângulo maior. Então, se esses dois triângulos eles são proporcionais, esse lado ZC, ele é proporcional ao lado ZB, que é esse lado aqui, ó, que vai dizer até B, pertencente ao triângulo menor. Então, esse lado do triângulo maior é proporcional ao lado do triângulo menor. Então, a gente lê que ZC está para ZB. Da mesma forma, esse outro lado aqui, ó, do triângulo maior, o lado CD, que mede 10, ele é proporcional ao lado do triângulo menor BE, que é exatamente a medida X que a gente está procurando. Então, eles também possuem uma relação de proporcionalidade. Então, a gente lê que CD está para BE. Então, observado isso, a gente pode afirmar que ZC está para ZB, assim como o lado CD está para o lado BE. Uma coisa importante é que você tem que obedecer a ordem, tá bom? Então, se você começou aqui comparando o lado do triângulo maior, esse lado aqui, aqui você também vai ter que comparar o mesmo lado que pertence ao triângulo menor, que vai dizer AB, no caso aqui, ó. Tá ok? Você tem que colocar as medidas correspondentes ao triângulo, a cada triângulo. Se você começou aqui, ó, com ZC, aqui você vai ter que colocar a mesma medida ZB. E da mesma forma, se você começou aqui com CD, em relação a esse lado aqui, embaixo você vai ter que colocar o mesmo lado, tá bom? Só que do outro triângulo, o triângulo que está inserido no triângulo maior. Caso você modifique essa ordem aqui, sua resolução pode trazer problemas lá na frente. Então, partindo desse princípio, agora a gente vai observar as medidas e jogar na fórmula. Como que eu vou fazer isso? Trazendo para cá, eu tenho que... Quem é ZC? Observe aqui, ó. ZC é exatamente esse lado aqui. Então, ZC vai ser 5 mais 3 mais 2, porque ele dá uma medida de cada segmento, ó. De B a C mede 2, de B a A mede 3 e de A a Z mede 5. Então, vai ser o somatório desses valores. Da mesma forma, ZB, que é esse lado aqui, só que do triângulo menor, que vai dizer AB, vai ser 5 mais 3, pois ZA mede 5 e AB mede 3. Então, vai ser esse somatório, que vai ser igual CD. CD vai ser esse lado aqui, a questão já me dá que é 10. Então, eu jogo aqui na fórmula. BE vai ser esse outro lado aqui, que pertence ao triângulo menor, que vai ser exatamente o X da questão, ou seja, o que eu quero saber. Então, fazendo aqui o somatório, eu tenho que 5 mais 3 mais 2 é 10, 5 mais 3 é 8, igual a 10 sobre X. Aqui a gente conserva. Então, agora, para eu descobrir o valor de X, eu vou fazer o meio pelos extremos, ou seja, 10 vezes X vai ser igual a 10X, e 8 vezes 10 vai ser igual a 80. Isolando o x no primeiro membro, para descobrir o valor de x, eu tenho que x vai ser igual a 80, 10 está multiplicando, vem para cá dividindo, 80 sobre 10, eu tenho que o meu x, o valor do comprimento, vai ser igual a 8. Então, a alternativa correta aí da questão é a alternativa D.